Esse final de semana estava meio saudosista, ouvindo Iron Maiden. E para quem não sabe, eu tenho quase meio século de vida e pelo menos há 35 anos, no mínimo, eu ouço a Donzela de Ferro. E claro que para um fã como eu, o sexto álbum da banda, de 1986, é um dos maiores clássicos da década de 80. E na última faixa tem uma sonzeira que é uma verdadeira aula de história. Fala sobre Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? Quem foi esse cara que é lembrado em quase 9 minutos em um som metálico de altíssima qualidade? Curiosamente, na Bíblia, eu falo a Bíblia porque eu, como professor de história, leio muito a Bíblia. E se algum professor de história não lê a Bíblia, pode ter certeza que não tem informação suficiente para contextualizar para os seus alunos a nossa civilização ocidental. Na Bíblia, no livro do profeta Daniel, que morreu lá pelos 200 anos antes de Alexandre, ele diz lá no capítulo 11, versículo 3, que surgirá na terra um rei guerreiro, que conquistará um vasto império, porém ele não reinará. E seu reino será dividido em 4 partes, e nenhum em proveito da sua descendência. Você pode não gostar da Bíblia, pode não gostar de Daniel, pode achar uma babaquice isso, mas o fato é que essa profecia se cumpriu. E de fato, com 19 anos, Alexandre já era rei de toda a Grécia e partiu para a conquista de todo o mundo conhecido, começando pela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Depois desceu em direção ao sul e conquistou as terras da Fenícia, da Palestina e toda aquela região por onde Cristo iria viver seus 33 anos. Em seguida foi para o Egito e lá foi tratado como um faraó, ou seja, um deus para os egípcios. Logo em seguida, avançou para a região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e lá, entre os rios Tigre e Eufrates, enfrentou Dario III, o rei dos persas, na épica Batalha de Gaugamela. Alexandre não parou por aí, avançou até o norte da Índia, conquistando tudo pela frente e só foi parar nas intransponíveis cadeias montanhosas ao norte do Afeganistão. E tudo isso em apenas 10 anos. E pasmem, Alexandre nunca perdeu uma batalha. Por onde Alexandre passou, ele fundou cidades com o nome de Alexandria, sendo a principal delas a Alexandria do Egito. Fundou o centro de estudos, que era chamada de bibliotecas. Promoveu casamento entre seus soldados gregos com as mulheres das regiões conquistadas. E como diz na letra do Iron Maiden, Alexandre levou a cultura grega para todo o mundo conhecido, pavimentando assim o caminho para o cristianismo. Esse foi o principal legado de Alexandre, que fez dele o maior conquistador da história, não só por ter sido um gênio militar invencível, mas principalmente por se tratar de um construtor de civilização, a civilização helenística, a qual nós somos herdeiros direto por conta da tradição cristã. E para quem analisa cuidadosamente a letra da música de Alexandre o Grande, de Iron Maiden, a gente se questiona, como assim Alexandre pavimentou o caminho para o cristianismo? Gente, todos sabem que a cultura ocidental é sustentada pelas colunas da tradição grega, da tradição romana e da judaico-cristã. Mas a pergunta que se faz é, como a tradição grega
aquela da escola de Atenas, pintada por Rafael Sanzio no século XVI, que tem Platão e Aristóteles no centro, chegou até os nossos dias. Simples. Alexandre teve por 10 anos como professor, mentor e amigo pessoal nada menos que o próprio Aristóteles, o qual foi aluno de Platão, e Felipe II, pai de Alexandre, montou uma imensa biblioteca, a maior do mundo antigo, para que Aristóteles pudesse fazer de Alexandre um grande sábio. E por isso, o rei grego, o general, o gênio militar e aluno de Aristóteles, se tornou um imperador apaixonado pela cultura helênica e espalhou essa cultura, esse modo de ser grego, pelo mundo. Por isso que o Novo Testamento, desde suas origens, foi todo escrito em grego, porque o mundo falava grego, o mundo foi conquistado por Alexandre, a cultura grega foi levada para o mundo, logo, todos os povos, além da sua língua pátria, conheciam a língua universal, a grega. E você já imaginou a salada que seria o Novo Testamento se ele tivesse sido escrito de acordo com os diversos dialetos locais? Imagine o quanto se perderia na tradução de um dialeto para uma língua, para o grego e depois para o latim e posteriormente para a nossa língua pátria, que também é latinizada. E por isso, Thomas Woods Jr., doutor pela Universidade de Harvard, por exemplo, tem um trabalho lindo, que é inclusive best-seller, que afirma, sem medo de ser feliz, que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E de fato, a Igreja Católica é a grande construtora da civilização ocidental porque tem Platão e Aristóteles no centro, na raiz, na origem de toda a cultura ocidental. E não sou eu quem diz isso, mas sim Santo Agostinho, que inclusive, entre aspas, cristianizou Platão. E se você duvida, leia o 7º livro da grande obra As Confissões de Santo Agostinho. E Santo Tomás de Aquino foi além, quase que colocou uma batina em Aristóteles. E quem já leu a República de Platão, a Política e a Ética Nicômaco de Aristóteles, que inclusive é hoje o livro mais lido no mundo anglo-saxão, somado aos Evangelhos e às Cartas Paulinas, dando destaque para os Evangelhos de João e Atos dos Apóstolos, vai entender claramente o porquê dos 10 países mais desenvolvidos no mundo, 9 é de origem cristã. Vai entender que a razão e a fé andam juntas, são inseparáveis. Uma está apoiada na outra. E se você ler a Bíblia, vai entender que Deus se revelou como Deus do mundo para um povo, o povo de Israel. E se você ler os clássicos da escola de Atenas, vai entender que Deus não se revelou para os gregos pela força da razão, pela força da ciência, pela essência do ser, pela essência de ser humano, que busca um sentido para a sua vida, como lembra Viktor Frankl, foi em busca de uma explicação metafísica para um ser superior que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Óbvio que a razão dos pensadores da escola de Atenas não conseguiram chegar totalmente às verdades reveladas para os judeus, mas não tenha dúvida, foi graças a Alexandre, aluno de Aristóteles, apaixonado pela razão, pela cultura e pela sabedoria grega, que pavimentou o caminho para a verdade revelada em Jesus Cristo, defendida há 2000 anos pela Igreja Católica. Lembrando aí a letra de Iron Maiden, que diz: pavimentou o caminho para o cristianismo. E se você gostou da nossa breve aula, dá um joinha. E se você quiser se aprofundar no assunto sobre Iron Maiden e Alexandre o Grande, eu deixei um artigo no meu site com bastante imagens e vídeos para que você conheça mais sobre Iron Maiden e Alexandre. E se possível, faça um comentário lá. Valeu, gente. Obrigado.